Século XXI. Era em que corporações já realizam explorações espaciais e desenvolvem organismos para trabalharem fora da Terra. Nós os chamamos de... Ok, ainda não chegamos lá, mas certamente já faz parte do imaginário popular a ideia da criação de autômatos idênticos ou tão parecidos conosco que seríamos incapazes de apontar as diferenças. Mas será que é mesmo possível criar estados mentais genuínos? Em 1947, Alan Turing, considerado por muitos o pai da computação, investigava a possibilidade de máquinas apresentarem comportamento inteligente. Proveniente desses estudos veio o que posteriormente foi chamado de o teste de Turing. Em seu artigo, ele já iniciava com a frase de abertura: "Eu proponho considerar a questão: máquinas podem pensar?" Na concepção de Turing, uma máquina poderia ser considerada como inteligente se fosse capaz de se tornar indistinguível de um ser humano. Em seu teste, um humano seria posto para dialogar com uma máquina e um humano. Caso fosse incapaz de distinguir o humano da máquina, esta máquina seria inteligente. Turing então sempre se perguntava: seria possível criar uma máquina que pensa e sente assim como eu? Essa dúvida é o que aflora o imaginário fantástico do mundo da ficção científica e gera muitas discussões. Em 1980, o filósofo analítico e professor John Searle publicou o artigo Mentes, Cérebros e Programas, no qual desenvolveu o argumento do quarto chinês. Através desse argumento, ele pretende demonstrar que máquinas e algoritmos de computador não são suficientes para reproduzir os estados mentais genuínos, nos quais até então sabe-se que apenas humanos possuem. Imagine que você é incumbido de trabalhar em um quarto. Neste quarto existem duas janelas bem pequenas, suficientes apenas para a passagem de folhas de papel. De uma janela, você recebe mensagens escritas em sua língua nativa, e seu objetivo é entregar na outra janela a mesma mensagem escrita apenas em chinês. O oposto também pode acontecer. Você pode receber uma mensagem em chinês e o seu objetivo é passar a mensagem para o outro lado em português. Para realizar essa tarefa, você tem à sua disposição um manual extremamente detalhado de como relacionar cada trecho da mensagem aos símbolos em chinês. Com o passar do tempo, esse processo de tradução ficará tão fluente que para os observadores de fora, que entregam e recebem as mensagens, têm a impressão de que a pessoa que está dentro deste quarto fala chinês, mesmo que em essência esta pessoa esteja apenas restritamente seguindo o manual com ordens específicas. Esse argumento é uma analogia aos processos estruturados que os computadores desempenham quando executam tarefas. O conceito de um algoritmo nada mais é do que uma ordem específica de tarefas a serem executadas. Alguns contra-argumentos a essa ideia surgiram e até mesmo foram abordados por Searle em seu trabalho, como por exemplo, considerar que a pessoa do quarto não pode saber chinês, mas o conjunto pessoa, quarto e manual consiste numa consciência de um grau maior do que apenas a pessoa dentro do quarto e que este conjunto saberia chinês. Outro argumento seria de que um robô que apenas realizasse traduções não teria habilidade de compreensão, mas que um robô que dispusesse de outras funções como andar, falar e interagir com o mundo teria essa compreensão, uma vez que estaria corporificado. E por fim, uma outra argumentação propunha que se um computador fosse capaz de artificialmente reproduzir as atividades bioquímicas do cérebro, este poderia, num grau maior, desenvolver as mesmas habilidades que o cérebro humano. Mas então levante-se a pergunta: ser inteligente seria ser humano? O filósofo do século XVII, René Descartes, dizia que os seres humanos são compostos de duas substâncias que, de alguma forma, são conectadas entre si. Nossos corpos, responsáveis pela interação com o mundo físico, e nossas mentes, muitas vezes também chamada de alma, a qual é intangível e não pode ser recriada. Ao perder um braço ou uma perna, você ainda seria você, mas ao perder a sua mente, você deixaria de existir. Então, seguindo essa linha de raciocínio do dualismo corpo e mente, mesmo que os seres humanos fossem capazes de recriar autômatos fisicamente com as mesmas estruturas e funções que nossos corpos humanos, ainda seriam autômatos sem alma. Aristóteles já apontava para essa questão, ao dizer que seria impossível distinguir um humano de um autômato perfeitamente recriado, sem que seu interior fosse exposto. Afinal, nossa habilidade de compreensão é confrontada pela nossa habilidade de percepção. O humano ao seu lado talvez não seja bem um humano, mas isso você nunca poderá saber, uma vez que você está fadado a ter que acreditar em seus sentidos.